Boa noite. Muito bom estar com vocês hoje aqui na nossa reunião, palestra pública, com um tema bem interessante, mas antes de entrar no tema, como toda ação intencionada e pautada no bem, iniciaremos com uma oração. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus de Nazaré, que nos visita, que nos consola, que nos abraça nesse momento, que possamos cada um de nós encontrar aqui o que viemos buscar, que possamos cada um de nós ter a consciência do que viemos buscar, que possamos ter a sabedoria de perceber quando encontramos o que viemos buscar, que possamos abrir o nosso coração aos ensinamentos do Cristo, traduzidos pelos nossos queridos mentores espirituais, através de trabalhadores, obreiros do bem, que possamos, na reunião de hoje, ampliar a nossa consciência, especialmente percebendo a importância da vida espiritual, especialmente percebendo a transitoriedade da vida e o benefício das experiências que temos no caminho de depuração e de evolução do espírito. Que Jesus nos abençoe, que assim seja. Então, hoje nós iniciaremos essa palestra que é baseada, deixa eu desligar esse som, sim, que é baseada no livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E Emmanuel faz nessa coletânea de livros, onde tem o Vinha de Luz, o Pão Nosso, e que inclusive tem nas nossas livrarias aqui, sempre uma dissertação, um comentário, ele discorre a respeito de uma passagem do Evangelho. E a passagem do Evangelho que ele traz nessa reflexão é a seguinte: qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Jesus perguntou. E o título dessa preleção, o título dessa mensagem é Mensagens do Alto, que começa assim: nos círculos da fé encontramos diversos corações extenuados, cansados, desiludidos. Referem-se à oração à maneira de doentes desenganados quanto à eficácia do remédio, alegando que não recebem respostas do alto. Muitas vezes nós estamos com as nossas necessidades, com as nossas dores, com os nossos sofrimentos e, obviamente, muitos deles não são facilmente resolvidos, não são de solução simples, são de solução complexa e alguns deles até nem têm uma solução clara. E a gente recorre a Deus, a gente recorre à transcendência, à conexão e à percepção de uma divindade vem em todas as sociedades e conforta o nosso coração quando nós estamos enfrentando os sofrimentos. Porém, nós muitas vezes oramos e não recebemos uma resposta, não recebemos uma resposta clara, não temos a graça pedida, concedida, pelo menos não rapidamente. E aí, muitas vezes, nos ficamos desanimados com isso, como uma pessoa que está em tratamento médico, tomando um remédio, mas eu estou tomando esse remédio, mas parece que não está resolvendo nada, né? E tem até algum dito popular que fala: meu Deus, eu rezo, e ainda
me aparece mais problema, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, como as pessoas dizem, né? Então, trazendo a reflexão sobre esse nosso contato com o divino, com as preces, com as orações, Emmanuel continua. Entretanto, a meditação mais profunda lhes conferiria mais elevada noção dos divinos desígnios, entendendo, enfim, que o Senhor jamais oferece pedras ao filho que pede pão. Então, quando Jesus foi interpelado, Senhor, a gente ora, a gente reza, mas a gente não tem o resultado. Então, foi quando Jesus disse aquilo. Como acontece, por exemplo, com um pai que ora pela cura de um filho e não vê isso acontecer, por exemplo, ou pela própria cura. E por que será que acontece? Por que será que acontece uma criança adoecer de uma doença grave e não conseguir se curar e até morrer? Por que será que acontece uma criança morrer em um acidente, por exemplo? Então, todas essas reflexões nos fazem muitas vezes questionar a justiça divina, questionar o porquê das coisas, a presença, se Deus é tão bom, tão maravilhoso, por que coisas que aparentemente são negativas acontecem? Então, a doutrina espírita nos ensina que nem sempre a cura física de um adoecimento é o melhor para um espírito. A vida na Terra é passageira, mas a espiritual é eterna. E do Livro dos Espíritos, na questão 852, afirma: há acontecimentos que devem ocorrer e que a prece não pode evitar, mas pode modificar seu peso moral. Um adoecimento é, nesse sentido, um processo de depuração, um processo de expurgo. O corpo e o adoecimento, o corpo é o mata-borrão da alma. O que está sobrando, o que está desregulado, o que está em desordem na alma, no espírito, leva a um adoecimento físico. E nós temos centros de energia relacionados aos sistemas orgânicos. Então, se você tem em sua alma o adoecimento moral da maledicência, adoece o chakra laríngeo, o centro de energia laríngeo. E um hipertireoidismo pode acontecer, um hipotireoidismo pode acontecer se a avareza te toma as entranhas, te toma a atitude o tempo todo, o chakra gástrico, solar, o medo de passar privações, te causa uma gastrite, o excesso de preocupação, a raiva, a ira, o ódio, adoece os sistemas orgânicos. Se o seu desregramento da alma, do impulso, está na sexualidade, adoece os centros relacionados ao prazer, à reprodução, e isso manifesta no corpo físico. E manifestando no corpo físico, traz uma mensagem de modificação. E que mensagem, por exemplo, traz uma pessoa que sofre um derrame, um infarto? Talvez infartou porque tem uma falta de controle com a alimentação, cigarro, a bebida, e tem um infarto e traz uma mensagem. Espera aí, vamos exercitar o autocontrole? Vamos exercitar a disciplina? Eu tive um tio que teve um derrame e ele era uma pessoa muito agressiva, muito independente, não tinha muito trato, ele não sabia pedir às pessoas a ajuda. E quando ele sofreu um derrame e ficou com metade do corpo paralisado, ali ele estava tendo uma lição e um aprendizado, porque a partir daquele momento ele precisou da ajuda das pessoas. Então, quem olha assim, poxa, um derrame, metade do corpo paralisado,
Nossa, que tragédia! Mas se Deus é perfeito, todo-poderoso e bondoso, Ele ia trazer uma tragédia? Ou será que essa aparente tragédia tinha uma função? É o que a gente conclui através desse texto. Ou a mãe que pede pela transformação de um filho e vê o seu sofrimento aumentar. Muitas vezes um filho que está no desregramento das drogas, um filho que está no desregramento da preguiça, dentro do quarto, jogando videogame, na desobediência. Então, muitas vezes esse sofrimento é um remédio necessário para a transformação desse filho. O filho pode precisar dessas experiências para amadurecer espiritualmente. Então, é um profundo movimento de cura para esse filho ter um adoecimento ou ter um sofrimento decorrente de uma atitude impensada, assim como é um movimento de depuração para essa mãe, no sentido de desapegar, de controlar um filho que muitas vezes já é adulto. E no item 5, no capítulo 5 do item 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem a fala dos espíritos orientadores de Allan Kardec. O sofrimento é a depuração do espírito para que se livre das suas imperfeições. Então, toda a experiência na matéria foi feita, foi realizada, foi projetada para que se depure, para que se melhore o espírito. O espírito, a alma, o impulso informacional, energético, que nos move, ele ganha a forma dos seus próprios pensamentos. A experiência no corpo físico é um substrato de fixação, de estabilidade, para que a experiência do espírito seja de melhora desse controle dos próprios pensamentos. Por que é tão importante uma reencarnação? Porque na erraticidade, no plano espiritual, nós esperamos avidamente, desejamos, pedimos, solicitamos uma nova reencarnação. Realizamos planejamento reencarnatório com a ajuda dos nossos mentores. Por quê? Em espírito, aquilo que você pensa, você se transforma, a ponto de existir a zoantropia, pessoas que desencarnam e começam a, através das emoções, da agressividade, se transformar em animais. Por exemplo, uma pessoa que desencarna pelo suicídio, ele está numa vibração de suicídio que, sem saber, ele vai parar em um local psíquico que é o Vale dos Suicidas e não consegue sair de lá tão cedo enquanto estiver vivendo aquela angústia. Nós, presos no corpo, podemos fazer a besteira que for, mas o corpo está segurando a gente para a gente ter um dia seguinte, para a gente poder pensar melhor naquilo que eu fiz, naquilo que aconteceu. Então, a experiência na matéria nos traz essa grande oportunidade. E Emmanuel continua: nem sempre é possível compreender de pronto a resposta celeste em nosso caminho de luta. No entanto, nunca é demais refletir para perceber com sabedoria. Em muitas ocasiões, a contrariedade amarga é aviso benéfico e a doença é recurso de salvação. A gente nasce e a gente já tem necessidade. A gente nasce, já dá uma fome, né? Nasceu, tem que fazer alguma coisa para sobreviver. Nasceu, já tem que dar uma chorada. Se não chorar, pode ser que não ganhe o peito. Chorou, ganha o peito. E aí a gente vai crescendo e nós temos as nossas necessidades. Toda a criação foi confeccionada, inspirada
de forma a movimentar o ser humano num caminho de realização. E dentro desse caminho de realização, dentro desse caminho de necessidades, é aonde a gente vai aprendendo. Porém, existem necessidades que visam a evolução do espírito e existem necessidades que são transitórias e materiais. E que são necessidades que, enquanto a gente estiver na matéria, a gente deve observar sim, que é necessário a gente comer, é necessário a gente ter uma casa confortável, razoavelmente segura, razoavelmente confortável, é necessário que a gente cuide do nosso corpo, é necessário que a gente se alimente, é necessário que a gente tome um remédio quando estiver doente. Mas isso não é a finalidade da existência. Então, muitas vezes, a gente se pega numa rodinha de rato, correndo, para adquirir necessidades, para suprir necessidades que são só da matéria e transitórias. Então, muitas vezes a pessoa reza, ora, Deus, me ajuda a fazer aquele negócio que eu estou querendo fazer. Aquele negócio que eu estou querendo fazer vai me dar um dinheiro X, eu vou poder ter isso, ter aquilo. Mas, será que isso vai fazer bem para o objetivo final da encarnação? Será que isso vai me aproximar da minha convivência familiar? Será que isso vai me aproximar da melhoria do meu espírito? Ou será que com muito dinheiro e poder eu vou aumentar a minha arrogância? Eu vou aumentar o meu poder de subjugação de outras pessoas? Será que não é essa dificuldade, essa dívida, essa dificuldade financeira que está me empurrando para ter mais humildade diante da realidade? Então, como o trabalhador que ora por um emprego e só encontra portas fechadas. Porém, nem sempre o que desejamos é o que realmente precisamos. Pode ser que esse período de dificuldade esteja levando a pessoa a um caminho melhor, que ele ainda não consegue enxergar. Assim como uma pessoa que perde o emprego. Ela pode perder um trabalho, mas ela pode encontrar um outro melhor, um outro mais condizente com os seus propósitos, mais condizente com os seus princípios, mais condizente com o seu planejamento reencarnatório. Muitas vezes, esse pedido daquele caminho não é o que a gente mais precisa. E, por incrível que pareça, aquilo que a gente acredita se torna realidade. Então, quando algo acontece com a gente e a gente tem a certeza que aquilo é um azar, aquilo está atrasando a minha vida e eu me revolto contra aquilo, eu me entrelaço quanticamente com aquela informação. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, temos capacidade de co-criar a nossa realidade. Temos da física quântica que energia equivale à matéria. Se você quebrar a matéria, um átomo, por exemplo, de urânio numa reação nuclear, uma grande quantidade de energia é liberada. Se você pegar energia e prensar, entre aspas, ganha massa. E existe uma terceira manifestação de energia e matéria, uma terceira manifestação que é informação. E nós temos a nossa mente geradora de informação. A informação que a gente emite, que seja mais carregada de emoção, é aquilo que a gente manifesta na matéria. É aquilo que a gente concretiza, que a gente faz acontecer. No princípio era o verbo, e o verbo se fez matéria, o verbo é informação. Então, quando a pessoa está, por exemplo, endividada, ou quando a pessoa está com uma mãe, um pai doente, quando a pessoa está
critica, por exemplo, o relacionamento dos seus pais, ele se entrelaça com essa imagem mental e mais dívida ele tem. Então, a revolta, ela aumenta a atração por aquilo, pelo objeto da revolta. Por isso Jesus falou, e as religiões, e nós estamos falando aqui, da resignação, da abnegação, da aceitação de desígnios que não compreendemos agora, mas que lá na frente a gente vai compreender, confiando na providência divina que sempre traz o melhor. Quantas coisas acontecem na nossa vida que depois de 5 anos, depois de 10 anos, que a gente vai perceber que bom que foi assim. Isso me fez uma pessoa melhor. Que bom que o que eu queria naquela época eu não pude, porque ia dar ruim. Então, cada experiência que a gente tem na vida traz para a gente um aprendizado muito grande. E a gente vai confiando nesse aprendizado, acreditando que Deus, com a sua grande capacidade, onipotência, onipresença, justiça, vai nos direcionar para aquilo que a gente mais precisa. Até porque, se as necessidades da matéria, as conquistas na matéria, todas vão ficar, o que é que eu realmente levo? Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer. A gente leva o que a gente aprende, a gente leva o mérito do bem que a gente fez, a gente leva o que a gente melhorou no nosso espírito. São dons imperecíveis, são dons eternos, são capacidades, são habilidades, são méritos que quando a gente morre, a gente leva. Aprender uma língua nova, por exemplo, aprender uma atividade artística, por exemplo, que completa, complementa, melhora a nossa vida e que quando a gente leva. Uma atividade artística movimenta a nossa capacidade de sensibilidade, de sentir, de se emocionar. Quantas pessoas se negam a olhar para as próprias emoções, negam as próprias emoções? Alguém ofende? Ah, não foi nada não. Foi sim, doeu. E aquilo fica guardando e aquela mágoa vira o quê? Adoecimento físico. Porque não consegue perdoar, porque não deu conta de falar e não deu conta de perdoar. Então é melhor falar e perdoar do que não falar, guardar e adoecer. Não poucas vezes, continua Emmanuel, as flores da compaixão do Cristo visitam a criatura em forma de espinhos e, em muitas circunstâncias da experiência terrestre, as bênçãos da medicina celestial se transformam temporariamente em feridas santificantes. Aquele aspecto que eu expliquei do corpo sendo um mata-borrão da alma, um canal de expurgo das deficiências da alma. E essas deficiências morais, éticas, vêm de onde? Vêm da evolução do espírito. Se a gente sabe que a gente reencarna. E se a gente olhar para a humanidade, 200 anos atrás, era muito mais sofrida a vida. 1000 anos atrás, até bem pouco tempo atrás, a lei do mais forte dominava. Então, quem tinha mais poder de arma, dominava o outro. Então, tivemos o sangue de nossos irmãos em nossas mãos até bem pouco tempo atrás. Tivemos a ira, tivemos a arrogância, tivemos deficiências morais que, quando nós viemos para essa encarnação, nós viemos com o compromisso de corrigi-las. Por quê? Porque quando a gente está no espírito, em estado de espírito, fora do corpo, esses defeitos morais, eles nos levam invariavelmente para sofrimento. Assim como aqui na matéria. Porém, na matéria, como eu disse, a gente tem um pouco mais de estabilidade para lidar com isso. Então, essas feridas, elas podem ser
santificantes. Então, muitas vezes, você ora por paz e encontra conflito. Porém, a paz verdadeira vem do interior. E muitas vezes, dificuldades externas são lições necessárias para fortalecer o espírito. Você pede, Deus, me dá paciência. Deus manda o quê? Manda alguém para te irritar. Você aprender a ter paciência. Deus me dá disciplina. Ele manda o quê? Uma dificuldade de medir o tempo, horário. E aí você vai ter que ser cada vez mais disciplinado. Manda uma esposa, um marido bagunceiro, que deixa tudo bagunçado. Deus me dá tolerância. Então, a gente vai aprendendo a lidar, a melhorar com as relações interpessoais, porque nós viemos ao lado de pessoas que vieram com a função de nos melhorar. A pessoa que está ao seu lado, marido, esposa, filhos, colegas de trabalho, são as pessoas perfeitas para estarem ali. Elas não foram colocadas ali por acaso. Existe uma lei de atração por afinidade. Porém, essa afinidade não é só a afinidade daquilo que você quer, mas é a afinidade daquilo que você não quer. A afinidade que você tem com aquilo que você odeia. Então, dentro dessa lei do não julgueis para não ser julgado, você encontra aquilo que mais te dói no seu filho, na sua esposa, que é para você aprender a não julgar as outras pessoas, porque aquilo que você julga, você atrai. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, nós temos lá a fala que o verdadeiro espírita não se queixa das provas, mas vê como oportunidades de crescimento. Então, quando a gente orar, vamos aprender mais a pedir, não que Deus nos tire daquela prova, não que Deus nos prive da experiência, mas que Deus nos dê força, que Deus nos dê sabedoria, porque é necessário. No nível planetário evolutivo que nós estamos, um planeta de provas e expiações, nós estamos aqui pagando dívida. Então, beleza, eu posso até pedir para Deus tirar esse adoecimento que está ali na minha linha reencarnatória, que ia me ajudar a evoluir. Mas e aí, vamos deixar para a próxima encarnação? Será que vai valer a pena eu esperar para a próxima encarnação? Se eu já estou em uma encarnação e a encarnação é uma experiência relativamente rara, visto que a gente tem 5 vezes mais espíritos desencarnados do que encarnados, então a oportunidade de estar vivo é uma oportunidade rara. A gente passa, vamos supor, na melhor das hipóteses, na expectativa de vida hoje, 80 anos aqui, vivo, 90, né, com bastante sorte. E aí, quanto tempo a gente passa desencarnado? 400, 500 anos para ter uma nova oportunidade? Então, vamos nas nossas orações pedir mais sabedoria, pedir mais resignação, pedir mais a mensagem do alto que nós precisamos para passar pelos problemas que estão acontecendo. Deus, me ajuda a resolver isso, me ajuda a entender, a perceber qual que é a lição que esse sofrimento tem para mim. Por quê? O sofrimento, todos, qualquer um deles, é um mensageiro. É um mensageiro. E ele fica batendo na sua porta, te fazendo sofrer. Até que você tenha a humildade, até que você tenha a sabedoria de olhar para esse mensageiro e receber essa mensagem. Recebeu essa mensagem, que é uma mensagem de melhoramento do espírito, o sofrimento vai embora. Ele cumpriu a missão dele. Isso em todas as esferas, na esfera financeira, na esfera do relacionamento de casal, na esfera da saúde física, na esfera das emoções, depressão, ansiedade, como acontecem hoje em dia epidemicamente. Pânico, o que é um pânico?
uma crise em que a pessoa tem um medo pavoroso da morte, estou morrendo, a ansiedade. O pânico, muitas vezes, é um mensageiro que faz a pessoa receber a mensagem de que ela tem que aceitar, concordar, se resignar diante da morte do pai. Eu sou médico psiquiatra e eu atendo com frequência pessoas que falam: doutor Jim, depois que meu pai morreu, essa ansiedade apareceu e eu estou com pânico. E a mensagem é: dá um lugar no seu coração ao destino do seu pai. Recebeu essa mensagem: papai, tá tudo bem que o senhor morreu? Eu sei que um dia nós vamos encontrar lá. Eu trago o senhor em meu coração do jeito que é o seu destino, do jeito que foi. E a ansiedade vai embora, a crise de pânico vai embora. Então, os sofrimentos são mensageiros que nos auxiliam. E Emmanuel continua: em muitas fases da luta, o Senhor decreta a cassação de tempo ao círculo do servidor, para que ele não encha os dias com repetição de graves delitos, e não raro dá-lhe fealdade, feiura, deformidades ao corpo físico, para que a sua alma se ilumine e progrida. Então, a morte muitas vezes vem como uma proteção, que a pessoa está fazendo tanta besteira, arrumando tanto mais dívidas, atrapalhando mais a vida das outras pessoas. Em vez de se reconciliar com seus inimigos, estão aumentando as suas dívidas com seus inimigos. Então, a bênção divina tira a vida dessa pessoa. E aí a gente olha: meu Deus, era tão jovem. Mas e aí? Será que era aquela vida que estava no planejamento reencarnatório? Será que se toda uma criação foi realizada, todo um planeta constituído depois de milhões de anos, para a humanidade estar aqui em evolução, e ele foi colocado com um corpo físico que demorou milhões de anos para chegar nessa constituição, para que ele tenha uma experiência da centelha divina, evolutiva, para melhorar a alma, e ele está aqui, e o objetivo não está sendo alcançado. Então, dentro do conjunto de leis que rege o universo, Deus retira essa oportunidade para que não piore as coisas. Então, o espírita que ora para não sofrer mais e continua enfrentando provações. O sofrimento pode ser uma oportunidade de resgate e aprendizado. A oração nos fortalece, mas não elimina provas que são essenciais para nosso crescimento. Ou seja, você ora, mas a prova não vai embora. Então vamos orar mais por sabedoria e menos para que essas provas sejam retiradas. E do Livro dos Espíritos, na questão 262, o espírito escolhe suas provas para evoluir e Deus concede a força necessária para suportá-las. Porque, sim, a grandíssima maioria de nós viemos no contexto que vivemos de forma voluntária. São poucos os que vêm de forma compulsória. A maioria de nós viemos de forma voluntária. E principalmente nós que estamos aqui dentro de uma casa espírita, isso já indica uma abertura de coração, uma abertura de mente para uma percepção mais transcendente de realidade. Então, a chance maior é que nós escolhemos estar realizando aqui. Porque quando a gente entra em contato com esse mundo espiritual, a gente acessa as memórias de vidas passadas, não todas, que a gente não dá conta, de absorver o sofrimento que houve mais lá para trás, mas pelo menos para ver o que pode ser resolvido por agora, através de tutores kármicos, através de mentores que orientam a nossa evolução e que propõem para a gente: você vai ter que voltar e casar com aquela pessoa de novo. Aí você não acha muito bom não, mas você fala: eu preciso disso para evoluir, então peraí, deixa eu ir lá, deixa eu fazer isso. Então, daí a necessidade do perdão. Se a paternidade terrena, imperfeita e deficiente, vela em favor dos filhos, que dizer da paternidade de Deus, continua Emmanuel, que sustenta o universo ao preço de inesgotável amor. O todo compassivo nunca atira pedra às mãos súplices que lhe rogam auxílio.
A pessoa que ora por um amor e só encontra relacionamentos difíceis. Muitas vezes os relacionamentos desafiadores fazem parte dos resgates espirituais ou aprendizados necessários. Talvez a pessoa precise desenvolver paciência, amor próprio e aprender a valorizar a si mesmo antes de encontrar a relação que precisa. Eu até preferiria tirar esse talvez. E a gente pode assertivamente dizer que sim, se você está passando por isso, é porque você precisa disso. Porque quando não precisar mais, aquela situação que te impulsiona, que te empurra, é o seguinte, a gente tem um caminho reto para a evolução. Só que pelas nossas más tendências, trazidas da animalidade, da evolução humana, nós vamos desviando do caminho. E Deus, tão poderoso, tão bondoso, desenvolveu leis que, através do sofrimento, te toca de volta para dentro do caminho, aí você vai andando mais reto. Então, os laços de família não se rompem com a reencarnação, mas se fortalecem conforme o progresso dos espíritos. E Emmanuel continua: se te demoras, pois, no seio das inibições provisórias, permanece convicto de que todos os impedimentos e dores te foram concedidos por respostas do alto aos teus pedidos de socorro, amparo e lição, com vistas à vida eterna. Então, a reflexão que a gente precisa fazer é: o que eu estou realmente construindo aqui hoje que eu vou levar? Quantos por cento do meu dia eu estou trabalhando por algo que eu vou levar depois que eu for embora? É uma reflexão muito interessante. Por quê? O que mais acontece após a morte é gente arrependida. Então, trabalhamos em grupos mediúnicos e nós atendemos pessoas que desencarnaram, inclusive espíritas, inclusive que foram trabalhadores da casa aqui e que, na maioria das vezes, se manifestam extremamente consternados por tempo perdido, extremamente consternados por ter dedicado demais a algo que não deveria ter acontecido, ter dedicado. Consternados por não ter se reconciliado com a ex-esposa, por não ter se reconciliado com o filho, por não ter cuidado melhor do seu filho, por não ter dedicado mais à obra de caridade, por não ter estudado mais, por ter guardado mágoa do próprio pai. Então, é um momento da gente refletir e expandir um pouquinho a nossa consciência através de um processo que já vai ser um preparativo para o passe. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, relaxar a nossa mente, o nosso corpo, permitindo sentir o próprio movimento respiratório, o ar que entra e sai dos pulmões, os movimentos do seu tórax a cada respiração, os movimentos do abdômen. E respirando profunda e lentamente, você permite relaxar os seus pés, pernas, todo o seu corpo, braços, tronco, face, e você observa a sua vida cotidiana atual e observa o maior tema por onde você sofre atualmente, que talvez seja o maior tema dos seus pedidos, das suas orações.
E observando para esse sofrimento que acontece na sua vida, que talvez seja um problema de saúde que persiste, talvez seja um problema no trabalho, talvez seja um familiar de difícil trato, talvez seja um sentimento de tristeza que você não sabe de onde vem, talvez a ansiedade, talvez problemas financeiros ou no trabalho, talvez seja problemas dos seus filhos. E você observa em sua tela mental esse problema, e fortalece em seu coração um profundo desejo de resolvê-lo, de ter dele a solução. E nesse profundo desejo de ter a solução desse problema da sua vida, você acessa agora, respirando profunda e lentamente, a resposta. O que esse problema, o que esse sofrimento veio me ensinar? Qual é o aprendizado que esse problema veio me trazer? Abra sua mente, permita-se receber da sua intuição, do seu mentor espiritual, que sempre te acompanha aos seus pedidos, principalmente. Qual é o valor, a habilidade imortal, incorruptível, eterna, que esse sofrimento veio te trazer? Talvez a paciência, talvez a benevolência, talvez a bondade no coração. Quem ou qual acontecimento do passado ainda traz amargura em seu coração? Quem é que você precisa perdoar? Realize agora esse movimento de perdão em seu coração. Aproveite a egrégora e a vibração de luz desse local e desse momento e diga em seu coração: eu te perdoo. E recebendo essa informação, esse insight valiosíssimo da mudança que você tem que fazer dentro de você, você se projeta em sua atitude, em sua decisão, em sua ação, de agora em diante, em relação a esse problema. Em relação a essa dor. Permita-se receber o bálsamo do alívio
de quem tem a humildade de reconhecer que não faz sentido lutar contra os desígnios do Pai. Sinta o alívio de quem tem a humildade de entrar no fluxo da vida como ela é, como Deus nos deu. Sinta a paz de abrir o coração a uma nova realidade. Que você recebe nesse momento com alegria, com comprometimento, porque a partir de agora a sua prece, a sua oração versa sobre gratidão, sobre a dádiva de poder respirar, não só na vida terrena, mas na vida eterna que o Criador nos deu. E agradecendo a oportunidade dessa reunião, desse encontro, desse aprendizado, nós vamos retornando aos poucos ao aqui, ao agora, trazendo cada um a informação e a decisão que tomou no caminho de uma vida mais leve e mais alegre. E cada um ao seu tempo poderá abrir os olhos. Muito obrigado a todos.